Bom dia, eu sou a Lucila, coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino. Estou atuando na gerência do ensino fundamental e eu vou apresentar um pouquinho para vocês das orientações aos familiares e aos estudantes do primeiro ao nono ano, orientações essas que foram construídas pela rede estadual paulista, pela rede municipal de São Paulo, a Undime, e nós aqui da Secretaria Municipal de Educação fizemos algumas adaptações acerca de todo esse material direcionado para a realidade do nosso município. Esse material, ele é composto, então, por algumas orientações. Vou começar falando um pouquinho do primeiro ao quinto ano. Nos anos iniciais, é muito importante que as crianças sejam estimuladas quanto aos processos de alfabetização que envolvem leitura e escrita. Essas atividades, elas precisam ser as mais próximas possíveis da realidade das crianças, para que tenham sentido a elas. Então, o material traz não só atividades que envolvem leitura e escrita, mas traz também aquelas que propiciam um envolvimento familiar, a interação, a troca de experiência, a ludicidade e as brincadeiras, favorecendo, então, não só a construção do conhecimento, como também o estímulo aos laços afetivos. O material vai trazer também o incentivo ao hábito de ler com uma coletânea de diferentes gêneros textuais, como, por exemplo, cantigas, poemas, quadrinhas, crônicas e contos. Então, aqui se inicia a proposta para o primeiro ano. Como vocês podem ver, todo o material, ele apresenta primeiramente uma rotina, uma sugestão de rotina de estudos semanais. Essa rotina, ela é flexível, ela vai ser apenas um roteiro, um norteador para que as crianças possam desenvolver as atividades em suas casas. Então, para o primeiro ano, é muito importante que tenham atividades de alfabetização, atividades de leitura nas quais as crianças podem ler sozinha ou que alguém leia para elas, atividades lúdicas com brincadeiras e sugestões também de algumas produções autônomas feitas por essas crianças. Então, por exemplo de algumas propostas. Vocês podem ver aqui, as atividades de alfabetização, elas foram retiradas com base no programa Ler e Escrever, com o material do Ler e Escrever. Então, são atividades de escrita de nomes próprios, de leitura de parlendas, cantigas, cruzadinhas, nas quais as crianças vão ter um banco de palavras que elas podem consultar, circular palavras. Outras atividades, como, por exemplo, aqui, leitura de parlendas, porque esse tipo de gênero textual, ele é muito comum para as crianças, muito da vivência delas, porque elas conhecem desde a educação infantil. Então, a criança pode ler sozinha, ou aquelas que não conseguem ainda ler, um familiar, alguém da família pode ler junto com elas. Também temos o lúdico, que é o envolvimento com brincadeiras tradicionais, com receitas. Já no segundo ano, as crianças, elas estão um pouco mais envolvidas, apropriadas com o processo de alfabetização. Então, é muito importante que os familiares, eles façam uma revisita, né? Eles revisitem o material do primeiro ano e aprofundem com os do segundo ano. Então, por exemplo, aqui, ó, sugestão da rotina. Essas rotinas também envolvem atividades de alfabetização, envolve leitura em voz alta pela criança, por um familiar, a contação de histórias de diferentes gêneros textuais. Então, por exemplo, algumas propostas. Propostas que as crianças conseguem desenvolver autonomamente. O que é? Construção de listas de nomes, escrita de listas de nomes próprios, de frutas, objetos, animais.
leitura de uma cantiga, na qual ela vai poder circular algumas palavras, preencher algumas lacunas com palavras dessa cantiga. E também, novamente, a leitura de parlendas, e aqui já um novo gênero textual, que são os poemas, para que a criança comece a apreciar a linguagem poética. No terceiro ano, as crianças, elas já conseguem ler alfabeticamente, elas conseguem ler convencionalmente, a maioria delas. Então, aqui, a rotina sugerida, ela tem foco na leitura, porque essas crianças, elas conseguem escolher diferentes histórias para serem lidas. Então, por exemplo, aqui, ó, sugestões de leitura de histórias em quadrinhos, sugestões de contos clássicos, contos de fadas. Então, essa criança, ela pode escolher um conto e ler. Se ela não tiver condições de fazer essa leitura de um conto, um adulto, um responsável, um irmão, pode ler para essa criança o conto e depois sugerir que ela reconte essa história, que ela reconte o final, ou que ela dê uma nova versão para esse final de conto. Pode-se sugerir a leitura de fábulas, nas quais as crianças dessa faixa etária, elas gostam muito, porque os personagens envolvem os animais. A continuidade de propostas de leitura de poemas, para que elas continuem se apropriando desse gênero, né, dessa apreciação da linguagem poética. Aqui está o material, os livros de texto. Esse material faz parte do programa Ler e Escrever, e a coletânea que nós colocamos aqui nessas sugestões, elas foram retiradas deste livro de texto, que as crianças já tiveram contato em anos anteriores na escola. No quarto e no quinto ano, as crianças, elas já estão mais autônomas, então elas conseguem desenvolver as atividades sozinhas, elas conseguem escolher quais textos elas vão ler, quais produções elas podem realizar autonomamente. Então, a sugestão de rotina do quarto e do quinto ano, ela envolve leitura. Porém, é muito importante não esquecer dos vínculos familiares. Ela precisa desse estreitamento nessa faixa etária de vínculos familiares. Então, as sugestões, elas são em cima da leitura, mas, por exemplo, a criança, ela pode indicar um livro, ela pode escolher um livro, se ela tiver em mãos, ou uma leitura de algum gênero textual, pode ser um conto, por exemplo, ou um filme, ela indica para alguém da família. E essa família, se possível, assista junto com essa criança, leia esse livro junto com a criança. Outras sugestões aqui é o aprofundamento dos diferentes gêneros textuais. Então, já entra aqui notícia, artigos científicos, produções escritas, como, por exemplo, a criança pode produzir uma nova regra de um jogo, que em alguns momentos ele pode ser incluído nessa rotina, e aí ele vai depois construir uma nova regra para exercitar a escrita. Leitura de crônicas, que é um novo gênero textual, que até o terceiro ano, muito pouco, elas vão ter o contato. E também um relato de experiências. Nós sugerimos aqui a produção de um diário pessoal, porque nesse momento, como as crianças, elas estão com as atividades na escola suspensas, é importante que elas coloquem no papel aquilo que elas estão sentindo, as emoções, a rotina que elas estão exercendo. Isso ajuda também numa organização de estudos. Então, aqui, olha, sugestões de uma crônica, por exemplo, existem outras no material, de um artigo científico, poemas. Novamente, o livro de textos do Ler e Escrever foi utilizado. Além dele, também, nós colocamos alguns textos que foram publicados no site Escrevendo Futuro, que é um concurso de Olimpíadas de Língua Portuguesa, que as crianças do quinto ano participam. Lá tem algumas coletâneas e nós disponibilizamos aqui também.
Aqui tem o QR Code, que vocês podem logar, tem o site de domínio público, que podem procurar novos outros textos, novas outras histórias para consulta, além do material disponibilizado. Para os anos finais, do sexto ao nono ano, como os estudantes eles já são autônomos, o material ele é composto apenas por algumas dicas de estudo. O foco serão as leituras, leituras de diferentes gêneros textuais. Então, nesse material, ele vai envolver memórias literárias, artigos de opinião, poemas e crônicas. Todo esse material ele está disponível na coletânea dos textos das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Tá? Então, aqui tem a rotina também, lembrando mais uma vez que essa rotina é uma rotina flexível, são apenas sugestões. Aqui são os cadernos, de onde nós tiramos alguns dos textos que disponibilizamos, são cadernos do professor, como vocês podem ver, por exemplo, esse aqui, o gênero textual são de poemas, então fiquem à vontade para que seja visitado o site, ou então tem já no material disponível, tá bem? Nós agradecemos a atenção de todos vocês e estamos à disposição para qualquer dúvida.